Olá, arquiteto! Tudo bem com você? Meu nome é Lívia. Seja muito bem-vindo ao canal Li Explica. Eu sou arquiteta, designer de interiores e especialista em Revit. E aqui nesse perfil eu te ajudo a projetar interiores no Revit com o método Organização e Produtividade. Bom, e esse quadro é um bate-papo com a arquiteta, que a intenção é que a gente tenha aí uma conversa descontraída e eu sempre vou trazer algum tema para a gente conversar. Então, o tema de hoje é: que portas que o Revit abre que um portfólio comum não vai abrir? Então, quando a gente fala do profissional que ele pode pôr com certeza Revit no seu currículo, e eu digo isso porque eu mesma vejo muitas pessoas colocando o Revit no currículo como se elas realmente soubessem. E quando a gente vai para a prática, quando a gente vai para o dia a dia, fica muito fácil detectar que essa pessoa não tem conhecimento. Eu mesma já peguei várias pessoas, então é muito importante que você seja sincero com aquilo que você está colocando, porque muitas vezes o entrevistador não necessariamente ele vai querer alguém que tenha uma grande experiência, mas ele precisa entender o seu conhecimento e que momento que você está de carreira, para também ele decidir se aquilo cabe para a vaga dele ou não. Mentir, colocar que você sabe Revit, quando na verdade você não sabe, na verdade só vai acabar te queimando. Já aconteceu comigo de uma pessoa, eu tenho alguns processos internos que eu uso para poder identificar isso, e teve uma pessoa que ela falou que ela sabia, ela me apresentou um projeto maravilhoso, desenvolvido por ela, e quando a gente foi para o dia a dia, eu levei em consideração que ela tinha aquele conhecimento que ela me apresentou, e ela literalmente mal sabia abrir o programa. Então, isso ficou marcado, assim, não pela falta em si do conhecimento, isso não era necessariamente uma questão, mas sim pelo que ela tinha apresentado para mim ali, que não era 100% real. Então, sempre muito importante estar de acordo, e isso naturalmente é um caminho, ninguém nasce sabendo. Eu também já teve um momento na minha vida que eu não sabia, mas a questão é o que você vai fazer em relação a isso. Então, quando a gente fala dessas pessoas que elas conhecem, dominam Revit, você entra primeiro naquela lista dos escritórios estruturados e projetos de maior escala. Porque o mercado realmente, o mercado atual, esse mercado grande que trabalha com grandes obras, que movimenta a construção civil, eles trabalham com BIM. Isso é inegável e faz muita diferença você ter esse domínio, isso vai te colocar em contato com grandes empresas. E quando a gente fala de pessoas que sabem, que dominam o Revit, a gente está falando realmente de um grupo que ele ainda não é tão grande, né? Então, quando você sabe Revit, você ganha um destaque muito grande. Porque, como eu falei, tem muita gente que finge que sabe, mas ali no dia a dia mesmo, que você precisa da pessoa, ela acaba demonstrando que ela não tem conhecimento. Então, saber Revit vai te colocar numa posição muito diferenciada em relação a várias pessoas. Além disso, você também vai ter a entrada em times multidisciplinares, porque quanto maior vai aumentando o seu nível técnico, você para de fazer parte daquele time de vagas operacionais. Então, é muito normal, né, você ser estagiário, você ser aquela pessoa que você vai ter que fazer aquela coisa que ninguém quer fazer. Todo mundo passa por esse momento. E não tem vergonha nenhuma, tá? Eu também vejo que eu mesma tinha essa questão. Quando eu era estagiária, eu ficava sempre me sentindo, assim, de uma forma inferior, né? Você fica, puxa, mas eu sou só o estagiário. Como se o seu trabalho não fosse relevante. Mas hoje, né, que eu passei dessa fase, eu vejo de cima, realmente cada colaborador dentro da empresa, ele tem um papel fundamental, essencial. Mesmo o estagiário, que tecnicamente é aquela pessoa que, eu vou colocar aqui bem entre aspas, não tem muito a oferecer. Não é que ele não tem muito a oferecer. Tem sim, porque a sua força de vontade, a sua dedicação, muitas vezes a do estagiário, ela pode ser maior se a gente coloca aí numa empresa que, por exemplo, tenha um colaborador que ele tenha anos de empresa, que ele é amigo do dono, mas que ele não tem desenvoltura. Quem que é bom ali? É aquela pessoa que ela é dedicada, que ela quer fazer acontecer. Então, entenda que faz parte esse degrau na vida. Todo mundo começa de baixo e a gente vai precisar realmente passar
por essas vagas mais operacionais, até que a gente consiga realmente ir alcançando pouco a pouco com o nosso conhecimento, com o que a gente vai aprendendo ao longo do caminho, a gente vai alcançando essas vagas maiores. E essa pessoa que tem conhecimento de Revit, ela consegue entrar ali naquela parte de coordenação de projeto e de posições com maior responsabilidade, porque realmente ela tem essa questão da gestão, então ele consegue se destacar por conta disso. E, consequentemente, também ele vai ganhar, vai receber mais por isso, né? A gente tem também a questão da confiança técnica para construtoras e incorporadoras, porque quando a gente está falando de construção, incorporação, a gente está falando de obras enormes, obras que precisam ter um controle muito minucioso daquilo que está sendo feito, porque cada tijolo ali faz diferença no seu preço final, né? Quando você pensa, se eu conseguir, se eu comprar um tijolo a mais, aí você multiplica isso por, sei lá quantas unidades. Não, peraí, volta essa fala. E você também vai ter uma confiança técnica de construtoras e incorporadoras, porque quando a gente está falando de incorporações e de construtoras, muitas vezes ela lida com um volume alto de obra, com obras muito grandes. Então, se você, por exemplo, se você erra o quantitativo disso e você está fazendo 100 apartamentos, você errou o quantitativo de fiação. E aí você multiplica isso por 100. Nossa, você está falando de um prejuízo aí que ele vai somar o seu salário aí algumas vezes. Então, você ter esse domínio do Revit, ele vai fazer com que você tenha muito mais controle, muito mais gestão. Você consegue ter a atualização desses quantitativos em tempo real de uma forma muito facilitada. Então, conforme a equipe revisa o projeto, você já tem a atualização desse quantitativo em tempo real, de uma forma extremamente precisa, sem dar margem para que isso saia errado, já sai até em formato de tabela. Então, você, dependendo ali de como é feito, talvez você não precise nem reescrever, você consegue exportar para o Excel e aí só copiar e colar, ou puxa com fórmula. Então, você consegue ter essa gestão muito facilitada do todo e realmente eliminando ali praticamente as possibilidades de erro, porque quando você põe, por exemplo, que você vai desenvolver um projeto, o Revit vai te dar esse quantitativo. Você já revisou o projeto, automaticamente, enquanto você revisou o projeto, o Revit te deu esse quantitativo, e esse quantitativo você pode, inclusive, exportar como uma planilha Excel, e dessa planilha Excel você pode puxar uma fórmula para ele puxar esse valor. Isso, assim, não tem erro humano, não tem como, porque isso tudo já está automatizado, então você consegue ganhar muita confiança para poder fazer esse tipo de trabalho e você mesmo não vai ter aquele receio de não estarem corretas as coisas, porque justamente é um programa, um robô, né, que está te dando aquela informação, robô entre aspas, que está te dando aquela informação, então ela com certeza vai estar certa. Você também vai ter a diferenciação imediata de processos seletivos, né? Porque, por exemplo, hoje, quando você pega ali, eu mesma, quando eu abro vaga para minha empresa, eu recebo muitos currículos de pessoas que não sabem Revit. Não sabe, nem coloca lá que sabe, algumas mentem, sabe? Outras acabam não, né, nem colocando. E existe realmente essa diferenciação no mercado, embora seja algo que o Revit ele tá aí, já está há muitos anos no mercado, mas ainda tem muita gente para melhorar o seu currículo. Então, quando você sabe Revit, você vai colocar ali no seu currículo que você sabe, e você sabendo mesmo, você realmente vai conseguir ganhar esse destaque. Principalmente, por exemplo, se você for entrar numa empresa que vai ter uma prova sobre o Revit, isso foi, inclusive, para mim, quando eu fui fazer o meu estágio a primeira vez, eu descobri tempos depois que o que fez eu conseguir o meu estágio foi apenas a diferenciação. Na época eu sabia AutoCAD, nem sabia que o Revit existia ainda, mas a questão foi que eu fiquei sabendo meses depois que eu fui contratada, que eles me contrataram porque eu sabia AutoCAD. Então foi assim,
prestei para o processo seletivo, fui lá. Eu achei, inclusive, que ia ser só uma conversa normal. Eu não estava esperando que fosse ter nenhuma prova em relação a isso. Nunca tinha passado por isso. E então a gente foi lá conversar. E aí, no meio da entrevista, ela falou: olha, ela abriu o computador. Ela já estava com o computador ali, na verdade. Mas ela desbloqueou a tela assim. E ela falou: olha, eu queria que você mexesse aqui no AutoCAD para eu ver como que é o seu desenvolvimento. E aquilo me pegou muito de surpresa, mas na época eu estava fazendo o técnico de design de interiores e no técnico eu tinha aprendido AutoCAD, que nessa época, né, como faz muito tempo, era quando eu estava no ensino médio, eu nem sabia que Revit existia. Eu estava muito longe, na verdade, muitos anos atrás de descobrir que o Revit existia. E aí ela abriu o computador e pediu para eu mexer ali no AutoCAD na hora, para fazer qualquer coisa. Eu tinha um conhecimento básico e eu consegui mexer, se eu não me engano era um banheiro que tinha que mexer, colocar as coisas no lugar. Se eu não me engano, tinha só as paredes, aí ela deixou de fora, assim, os elementos, e pediu para eu mexer ali, para colocar as coisas dentro do banheiro. Se eu não me engano, foi isso. E aí eu fiz isso, né, ali com um pouco de dificuldade, mas consegui fazer. E aí, ok, finalizamos a entrevista, passou um tempo, eles me contrataram, mesmo com aquele conhecimento básico, inclusive, e muitos meses depois, acho que quase um ano depois, ela estava conversando com essa pessoa que tinha me empregado, que tinha me entrevistado, e ela falou que o meu diferencial ali no momento da reunião foi que dentre as pessoas que eles tinham entrevistado, eu tinha sido a pessoa que tinha me saído melhor no AutoCAD, e isso tinha sido decisivo, porque realmente precisava, né, mexer no AutoCAD todo dia, assim como aqui no escritório a gente mexe no Revit todo dia, né, não tem como você entrar em algum escritório sem ter que mexer em algum programa todo santo dia. E realmente no meu primeiro dia eu já comecei a mexer no AutoCAD, e aí com o tempo eu fui aprendendo na prática o AutoCAD, depois eu me tornei boa, assim, bem boa, até que depois, né, no fim da história eu migrei 100% pro Revit. Mas isso, o fato de você saber um programa, ele vai te diferenciar, porque também quando a gente fala, né, por exemplo, dessa questão de você ser um estagiário, muitas vezes você não vai ter um conhecimento técnico no seu currículo para agregar. Então, quando eu entrei no meu estágio, eu só tinha tido um emprego. Então, eu tinha ali alguma experiência com alguma coisa, né? Eu sabia como era essa questão de trabalhar, mas eu não tinha conhecimento nenhum para agregar na parte de arquitetura. Eu tinha acabado de entrar na faculdade praticamente, estava no começo da faculdade de arquitetura. Então, o que me diferenciou naquele momento foi realmente saber um software. E isso mudou minha vida. E você tem também a questão do posicionamento como um profissional que é organizado e produtivo. Porque quando você começa a trabalhar com Revit, você vai... E tendo ainda uma metodologia, uma organização disso, você não vai só ficar ali apertando o botão, né? Você não vai trabalhar no Revit como se ele fosse AutoCAD, porque inclusive dá para fazer isso, embora não faz o menor sentido, mas você consegue trabalhar. É possível você trabalhar no Revit de uma forma bem improdutiva, né? Então você consegue desenhar linhas, né? Enfim, você consegue fazer aquele monte de gambiarras que depois não vai parar em lugar nenhum e que depois, né, você precisa ali de muitas horas para poder desfazer aquele monte de gambiarra que você fez. Mas você trabalhando no Revit de uma forma, tendo um método, isso vai te colocar como aquele profissional que sabe projetar, que se organiza, que sabe revisar um projeto da forma adequada, que consegue documentar e entregar. Então, quando você tem essa metodologia em formato de um pacote, né? Você sabe o que você tem que fazer, em qual momento você tem que fazer, da maneira que você tem que fazer, a forma que você vai, por exemplo, fazer um detalhamento, porque o detalhamento do Revit você consegue fazer de mais de uma forma. E a forma como você vai fazer, que você vai organizar isso e o quanto isso vai te gerar ou não retrabalho, vai te posicionar como um profissional melhor. Te coloca aí numa escala, numa posição totalmente diferente daquele profissional que, assim, mal sabe direito o que está fazendo. Então, realmente ele vai mudar
a sua forma de trabalhar e a forma também como as pessoas te enxergam. Então, o Revit, ele não vai abrir portas. Ai, apareceu meu dedo aí, tem que cortar. Então, o Revit não vai abrir portas só porque ele é moderno, né? Ele é um software moderno, muito bom, mas ele vai abrir portas porque ele vai reduzir problemas para quem contrata. Então, por exemplo, um portfólio comum, ele vai só mostrar o que você fez, e um portfólio no Revit vai mostrar a forma que você trabalha, que a pessoa vai olhar e falar, nossa, ela tem organização, ela sabe fazer isso, consegue ter clareza do porquê que ela está fazendo esse detalhamento e consegue mostrar isso também de forma organizada, como a pessoa consiga ter essa leitura. Então, isso vai destravar para você melhores vagas, projetos maiores também. Então, por exemplo, se você atende clientes, você consegue se posicionar de uma forma diferente, porque você mostra, eu vejo aí por aí, alguns arquitetos que estão há muitos anos no mercado, inclusive que são conceituados, aí você vai ver a planta da pessoa, é uma planta bem simples assim no AutoCAD, que às vezes nem tem tantas informações quanto precisaria. E aí você pega uma planta de um profissional que trabalha com Revit, que sabe a forma certa de fazer isso, de configurar isso, nossa, fica muito diferente, parece uma planta daquelas que você pega em lançamento imobiliário, sabe? Que ela é bonita, que ela é colorida, ela tem todas as informações, aquilo enche o olho, sabe? E isso vai fazer com que você tenha essa valorização profissional real, vai realmente mudar a sua vida. Então, essas são as portas que o Revit abre diferentemente de um portfólio comum. Agora me conta aqui se você já mexe em Revit e se você mexe há quanto tempo. Deixa aqui nos comentários. Um beijão, até mais!